Boa noite, continuando o nosso estudo. O tópico número 5 do nosso estudo é avalie a sua vida pela fé. Como é um assunto extenso, eu acho que vou dividir em 2 vídeos porque eu ainda não aprendi a gravar o vídeo mais comprido, viu, gente? Então eu vou dividir em 2, tá? Nessa primeira parte eu vou falar algumas características da fé e algumas coisas que a Bíblia cita, a importância da fé e as referências, para depois quem tiver interesse ler aí na sua casa, porque não dá para ler, são muitos versículos. Até porque a fé, ela é a essência da vida cristã, né? Então, não tem como falar pouco quando a gente fala sobre fé. Então, por isso que eu vou dividir em 2, tá? Porque ela é a coisa principal da nossa vida cristã, né? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente está pensando em se avaliar para agradar a Deus, não tem como falar que a fé não é uma das coisas mais importantes das quais a gente tem que se avaliar. Então a Bíblia fala que nós somos salvos pela fé, né, na expiação de Jesus Cristo, mediante a graça que veio de Deus. Isso está em Efésios 2:8. A Bíblia também fala que nós somos justificados pela fé, que está em Romanos 5:1 e 2. E é através da fé que nós temos acesso a Deus. Então, se você quer ter acesso a Deus, é necessário ter fé. Também fala que nós somos purificados pela fé, isso está em Atos 15:9. Fala que nós somos santificados pela fé, está em Atos 26:18. A Bíblia fala que o verdadeiro cristão, ele vive pela fé, isso está em Gálatas 3:11. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Que Cristo habita em nossos corações pela fé, Efésios 3:17. Nós nos aproximamos de Deus com liberdade e com confiança pela fé, isso está em Efésios 3:12. Então, o nosso tipo de relacionamento que a gente tem com Deus também depende da nossa fé, porque a Bíblia fala que a gente se aproxima com confiança no Senhor e com liberdade, com intimidade quando a gente tem fé. Então, às vezes a gente tem uma barreira para se aproximar de Deus porque a nossa fé é muito fraca. Pela fé nós herdamos as promessas de Deus, está em Hebreus 6:12. Pela fé compreendemos o poder e a obra e a vontade de Deus, está em Hebreus 11:3. As vitórias de Deus são alcançadas pela fé na nossa vida, em Hebreus 11:32-39. Pela fé, nós vamos vencer a oposição, o sofrimento e até mesmo a morte. A fé protege como um escudo, está em Efésios 6:16. Ela é como uma couraça, está em 1 Tessalonicenses 5:8. A fé é a vitória que vence o mundo, 1 João 5:4. A fé produz obediência, Romanos 1:5. E sem fé é impossível agradar a Deus, está em Hebreus 11:6. Aqui que fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e também fala que a fé produz obediência, essas duas coisas estão ligadas. Porque como que nós vamos vencer o mundo? Obedecendo a Deus, né? Porque a obediência a Deus faz com que a gente vença o mundo. E isso só é possível através da fé. E a fé é tão importante que quando a Bíblia se refere ao cristão, ela chama algumas vezes de crentes, os crentes que estão em tal lugar, os crentes, por quê? Para você ver como a fé é uma característica principal do cristão. Então não tem como você falar, eu sou um cristão, mas não tenho fé, né? Porque a fé é a coisa principal. Quando a gente fala agora de avaliar nossa vida pela fé, é uma coisa que Deus vai nos avaliar. E o próprio Jesus avaliou os discípulos pela fé que eles tinham. Tem várias passagens que falam assim: ah, vocês que têm pouca fé, homens de pouca fé, vocês não acreditam, né? Tem algumas referências que tá em Lucas 8:25, Marcos 4:40, mas mais de 10 vezes Jesus mencionou que estava decepcionado com a fé dos discípulos na Bíblia. 10 vezes Jesus falou para eles que estava decepcionado com a fé deles. E sobre a fé, na Bíblia tem várias citações que Deus avaliou a fé de uma pessoa. E aí na Bíblia fala algumas coisas. Na Bíblia fala sobre pessoas que têm pouca fé, pessoa que não teve fé, fé morta, fé fraca, uma fé deficiente. Fala sobre uma fé inútil, a fé vã. Fala sobre pessoas que tiveram uma fé sólida, sobre uma grande fé, a fé sincera, a fé santa e sobre fé preciosa. Fala sobre pessoas que tiveram uma fé crescente, fé fortalecida e a fé completa. Então, a fé essas questões são algumas vezes que a fé é citada
e ela foi avaliada de algumas pessoas. Então, a gente vai falar sobre alguns modos de você avaliar a sua fé. Então, eu gostaria que você pensasse nisso, né? Se hoje você fosse falar, minha fé é, o que ela seria, né? E a fé é uma coisa que você fala assim, como que eu vou avaliar uma coisa que ela é invisível? A fé pode ser invisível, mas ela é evidenciada nas nossas atitudes. Por exemplo, uma pessoa que ela tem o hábito de orar, isso demonstra a fé, porque ninguém ora se não crê. Uma pessoa que não tem o hábito de orar demonstra a falta de fé, porque uma pessoa que ela está diante de uma situação, por exemplo, uma doença, a primeira coisa que ela pensa, vou recorrer aos médicos, né? Isso mostra que a fé dela está fora de foco. Se ela pensa, eu vou orar, é porque ela tem fé. Ela está numa situação difícil no emprego e ela tenta resolver isso como, vou dobrar meu joelho e vou orar por isso. Ela tem um problema com o filho está sendo mal educado, está com algum problema. A primeira coisa que ela faz, vou orar pelo meu filho. Então, a questão de você ser uma pessoa que está constantemente em oração já é uma demonstração de fé. Porque quem não tem fé, ela não ora. Então, se você é alguém que não tem ansiedade por orar, não tem vontade, não tem prazer na oração, talvez isso seja um sintoma da sua falta de fé. Às vezes o problema não é assim, eu não gosto de orar. Às vezes o problema ele é maior. Na verdade, a sua fé ela é fraca. Porque a pessoa que não tem fé, ela não tem vontade de orar. Porque ela pensa, porque eu vou perder tempo orando? Talvez ela não pense isso, mas o subconsciente dela tá pensando que é uma perda de tempo, que ela tem que resolver com o próprio braço. Então, orar é uma demonstração de fé. Uma outra coisa que demonstra fé é a obediência. Depois a gente vai no próximo vídeo falar sobre isso. Mas a obediência também. Porque se eu creio em Deus, que é aquele que está me mandando fazer algo, então é porque eu tenho fé. E principalmente na questão da Bíblia. Se você crê na Bíblia, se você tem fé, você vai obedecê-la. Toda vez que você desobedece a Bíblia, conhecendo ela, então, sei lá, você sabe que tal coisa é errada, você sabe que se você olhar na Bíblia, você sabe que Deus vai reprovar aquela sua atitude, mas você não faz, é porque você não tem fé. Porque senão você iria olhar e ia ver que aquilo é reprovado pelo Senhor. Então, a questão de você obedecer também. E a coisa que mais demonstra fé é a tranquilidade numa situação difícil. Então, se você é uma pessoa que se desespera facilmente, também é uma outra forma para você começar a pensar sobre a sua fé, né? Porque uma pessoa, por exemplo, Jesus estava dormindo no barco. Ele estava tranquilo porque ele conhecia quem tinha poder sobre todas as coisas, né? Que era o pai dele. Ele sabia que aquele que é o verdadeiro filho tem poder junto com ele. Então ele estava tranquilo, né? Mas os discípulos estavam desesperados. Aí foi uma das situações que Jesus falou: pô, vocês não têm fé? Né? E foi lá e acalmou a tempestade. Então a tranquilidade diante das situações demonstra fé. E nesse momento, por exemplo, que a gente está vivendo, tem pessoas que estão desesperadas. Não só pelo dia de amanhã, mas até pelo fato de ficar parado, de ficar em casa, de ficar pensando demais. Tudo isso demonstra que a nossa fé está debilitada. Então, o próximo vídeo que nós vamos falar é sobre avaliar a sua fé. Eu só quis nesse primeiro colocar todas essas referências que falam as características da fé, para depois você assistir separado, para anotar as referências e depois ler com calma. Vai pro próximo vídeo.